esse momento especial. E eu, antes de orar, eu vou ler um texto para a gente, que está em Josué, no capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Senhor, muito obrigado por este momento, Pai. Obrigado por tua igreja na face da terra. Obrigado porque Cristo morreu por nossos pecados. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, Pai. O teu grande amor, a tua graça nos alcançou. Obrigado porque estou com irmãos, amigos, Senhor, para conversar a respeito desse momento que nós estamos vivendo, em particular com a nossa juventude, Pai. Que seja um tempo abençoador. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu gostaria de começar, então, com o pastor Jonatas, dando a sua saudação aí para o povo que está nos assistindo, para a sua igreja, enfim, para o Brasil e mundo. Isso aí, pastor Edson, para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. A gente tem sido parceiro da PIB, pastor Marcos Tristão tem sempre estado junto com a gente, e é muito amigo do pastor Henrique, e a gente tem esse diálogo de irmãos mesmo, não é? Sempre que a gente pode, de algum modo, contribuir com o ministério um do outro, nossas igrejas estão próximas, e a gente tem essa visão do reino em comum, né? E é sempre uma alegria. Já há alguns anos eu troco ideia com o pastor Edson sobre ministério com jovens, e para a gente é uma alegria, de algum modo, aprender um pouco e compartilhar um pouco também dessa experiência. E por isso é uma alegria estar aqui com vocês. Espero que esse debate aqui seja muito produtivo, esse nosso tempo junto, tá bom? E que Deus abençoe muito o ministério de cada irmão aí que eu estou conhecendo agora aqui também, e o ministério do pastor Edson, e que Deus abençoe esse tempo que a gente vai ter junto aqui. Eu sou pastor na Igreja Oceânica, junto com o pastor Henrique Calado, né? E pastor Marcão, e enfim, quem ainda não me conhecia. Bacana, Jonatas, valeu, obrigado por estar conosco. Newton Júnior, parceirão das antigas. Boa noite a todos, boa tarde a todos. É uma alegria fazer parte dessa banca aqui, dessa, como a gente costuma dizer, dessa resenha, desse bate-papo. A ideia é a gente discutir, não ter respostas prontas, pelo contrário, trazer as nossas dúvidas, as nossas perguntas e fazer essa construção coletiva. Eu acredito muito naquela construção onde todos falam e a gente chega a um denominador comum. Então, tenho essa missão, junto com um amigo, Tiago Santos, de liderar uma juventude muito plural, muito diversa, na Igreja Batista Betânia, e tem sido um privilégio caminhar com essa galera. Então, vai ser um tempo muito bom a gente dialogar aqui, trazer Jesus para a mesa, trazer as nossas dúvidas, as nossas inquietações, e poder colaborar aí com essa resenha santa. Valeu, meu amigo rubro-negro. Amanhã tem decisão. Bruna. E aí, Bruna? Boa noite a todos, a paz do Senhor. É um prazer participar dessa conversa. Bom, eu estou aqui para aprender com os pastores abençoados, alguns que a gente já teve o prazer de ouvir na nossa igreja, a pastor Jonatas, que estou conhecendo também agora. Então, eu sei que vai ser um tempo abençoador para a gente. Eu louvo a Deus, em especial, pela vida de pastor Edson, vulgo Edinho, para a juventude da PIB. E se eu estou aqui também é prova do investimento, do discipulado dele na minha vida e na vida de outros irmãos da juventude também. Então, as expectativas, né, são sempre altas, porque nós estamos falando da obra do Senhor. Então, que Ele dirija esse tempo, que Ele nos conduza na sua verdade para a glória do seu próprio nome. E agora o nosso amado amigo Roberlan. É errado fazer o certo, Roberlan? Era a nossa pergunta, a sua pergunta, quando a gente trabalhou na editora Central Gospel, cujo diretor-presidente é o pastor
Silas Malafaia. Olha aí, 7 anos eu trabalhei lá. E você, quantos anos? Eu fiquei de 2003 até 2000 e... Deixa eu tentar ajustar a luz aqui, peraí. Isso. Eu fiquei de 2003 até 2008, 5 anos. Ok, então, a sua saudação aí, o seu boa noite. Tá certo. Então, boa noite, gente boa. E eu estou muito contente de estar aqui com os irmãos e com os amigos, com aqueles também que eu compartilhei no meu perfil no Facebook e aqueles que estão também assistindo no YouTube. Quero cumprimentar vocês por esse momento. Quero aproveitar aqui o meu momento, né, fazendo uso do regimento da casa, já que eu fui citado, né? A pergunta que eu fiz para o pastor Edson no seu concílio foi apenas: por que o irmão quer ser pastor, né? E voltando, né? Agora vocês tirem suas conclusões. Aqui a mídia é imparcial. Então, eu quero agradecer, né, desde já, a oportunidade. Espero dar minha contribuição para a nossa reflexão, já que, como cristãos, temos a responsabilidade de ser carta viva e não fake news, né? Que possamos, como coluna e firmeza da verdade, passar uma mensagem agregadora, positiva, edificante e, é claro, se possível, até mesmo salvadora para a glória de Deus Pai. Amém. Que bom, Roberlan, você está conosco nesta noite. Então eu vou começar com a dama do grupo, né? Nossa mana mais nova. Eu creio que Bruna foi a última que saiu da universidade, embora ela esteja em outra universidade, fazendo seminário agora, no momento, estudando ali no Seminário Batista de Niterói. Então, Bruna, adiada a prova do Enem, incertezas no mercado de trabalho, você que viveu, né, isso com toda força, gás ali na UF, de que forma a juventude pode promover, Bruna, ações relevantes nesse recomeço, novo recomeço, tanto em sua vida pessoal, como onde esse jovem, esse adolescente está inserido? Diante de tantas incertezas no mercado de trabalho, na economia, na saúde, dá para recomeçar de forma assertiva? Quais os caminhos? 3 minutinhos aí, se você puder, 4. Já começou com a pressão do tempo, hein? Que isso? Bom, a pergunta é uma pergunta difícil, né? Tem vários desdobramentos, mas a primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar, já que a gente está tendo essa nova oportunidade agora de pensar o que a gente vai fazer daqui em diante, é ver onde a gente errou. E nós jovens, né, fomos inseridos nesse contexto, primeiro de expectativas, às vezes, dos pais, enfim, de competição acirrada, de ter que ter muita coisa. A gente é uma geração que está inserida nesse contexto muito materialista. E aí, então, é a hora de que, já que a gente quer fazer alguma coisa de fato diferente, já que a gente está tendo esse tempo para refletir, é hora, então, da gente repensar onde é que a palavra de Deus, onde é que a vida para a glória de Deus, ela, de fato, ela está nos nossos planos. O que eu quero dizer com isso é que, primeiro, a gente precisa tirar o evangelho de um compartimento de dentro da igreja, onde eu só vivo o cristianismo dentro da igreja, aos domingos pela manhã, quando eu estou envolvido em algum ministério que eu dei o meu nome para participar. Então, eu preciso entender que se o evangelho ele me impacta por completo. E tudo, então, que eu vou fazer é movido por esse evangelho que me transforma, é movido nessa teodiceia, né, de criação, que é da redenção. Eu preciso, então, refletir isso tudo nas minhas decisões. Então, o primeiro ponto é trazer, é algo que a gente tem ouvido bastante, graças a Deus, na nossa igreja, eu sei que também em outras igrejas, é trazer o evangelho para a centralidade das nossas vidas. E, a partir daí, tudo, então, que se o evangelho for, de fato, o centro,
Então, tudo que eu puder fazer vai ser para a glória de Deus, vai ser algo que não vai me levar mais para uma egolatria, não vai me levar mais para um materialismo, não vai mais me fazer ficar desesperado. Por exemplo, né, a prova do Enem está aí, a gente sabe que é uma pressão, é importante, mas mais do que isso, se eu estou inserido dentro do plano de Deus, se glorificar a Cristo é a minha missão de fato, então eu fico satisfeito, eu fico feliz. Eu sei que Ele está no controle das coisas, independente do resultado da prova, independente da profissão, enfim, do rumo que a minha vida vai tomar. Ele já tem o controle de tudo e Ele me faz ser participante e testemunha desse evangelho. Então, assim, talvez a gente fale disso mais para frente, mas vejam, é algo que a gente está falando de juventude, mas que requer a ajuda, né? Muitas mãos colaborando para que isso aconteça. O apoio dos pais em colocar essa mensagem viva para os filhos diariamente, ou os jovens que já sejam um pouquinho mais adultos, talvez morem sozinhos, para que eles também sejam lembrados através da comunidade de fé dessa verdade. Assim, tem muita coisa para a gente fazer? Tem, mas a pergunta é, vamos refletir o evangelho no estudo? Senão vai ser em vão, senão vai ser perda de tempo, e aí a gente não precisava estar tirando o nosso tempo para refletir sobre isso tudo. Amém. Amém. E aí, pastor Jonatas, diante de tantas incertezas do momento, dá para recomeçar de forma assertiva? Quais os caminhos? Pastor Edson, não tenho dúvida nenhuma. Eu creio que Deus... A gente tem falado isso aqui na igreja, que esse tempo que a gente está vivendo não foi um tempo que foi imposto por um vírus ou imposto pelas autoridades sanitárias, sejam elas quais forem, mas foi um tempo imposto pelo próprio Deus. A gente discerne nesse tempo, um tempo que Deus está dando, principalmente para nós cristãos, uma oportunidade de a gente se fortalecer, se voltar mais para Ele, se quebrantar, ter mais tempo de oração, de busca da presença dele, da palavra dele. E com isso, se a gente levar a sério esse entendimento, esse discernimento, a gente não vai retomar a vida que a gente estava vivendo até então. A gente vai voltar muito mais fortalecido, muito mais revigorado espiritualmente, já com arestas aparadas, né, coisas que precisavam de uma reforma na nossa vida, sendo tratadas por Deus nesse tempo, para a gente voltar para uma nova realidade melhor até. Então, a gente crê, sem dúvida nenhuma, que essa estabilidade que o Espírito gera no coração daqueles que têm buscado a Deus de todo o coração, fortalece a gente para as lutas que vão estar esperando a gente no final dessa pandemia, desse isolamento todo, né? É isso que a Bruna falou aí, a centralidade do Evangelho, da cruz, de Cristo, a gente lembrar que a gente não foi chamado a ser uma instituição, um grupo isolado da sociedade, mas a gente foi chamado para impactar essa geração, fazer diferença, e não tem outra forma de fazer isso senão cheio do Espírito Santo, né? Buscando a Deus, buscando a palavra dele, se santificando, e esse tempo a gente tem discernido como um tempo de Deus para a gente se santificar, né? Para a gente se preparar para tomar posse da terra prometida, se preparar, quem sabe, para o tempo do fim. A gente não tem como prever, a palavra fala isso, mas a gente tem que estar preparado, né? Jesus deixou a gente alerta para o fato de que o retorno dele pode ser a qualquer momento. Então, a gente deve estar com o nosso coração aquecido, alinhado com Deus, e aí, à volta, todos os outros problemas vão ser superados, né? Vão ser alvo do socorro de Deus, e Deus vai, com certeza, fazer a gente sair mais fortalecido do que a gente começou essa pandemia. Eu creio sim. Amém. É verdade, irmãos, os céus nunca foram pegos de surpresa. O Senhor, Ele reina. Meu amigo Newton, você que também milita nessa área da pedagogia e é um professor, como fica a cabeça desse adolescente, desse jovem que estava ali já no gás, poxa, vou fazer a prova do Enem, vou entrar, mas veio a pandemia e travou tudo. Como reconstruir, Newton, isso em tão pouco tempo, diante de tantos desafios? Quais os caminhos, você que tem essa veia da educação, como fazer, como alinhar isso com a vontade de Deus, com o Evangelho e com isso que o pastor Jonatas acabou de dizer, o governo, enfim, a bolinha está contigo, amigo. Eu quero começar trazendo
um olhar sobre que jovem que a gente está falando, né? A gente está falando sobre qual jovem? O jovem que tem acesso à internet, o jovem que minimamente tem as suas necessidades minimamente satisfeitas, ou a gente está falando daquele jovem que está alijado desse processo, que através dessa pandemia não tem como estudar para o Enem, por exemplo. Já há uma pesquisa, eu estava vendo essa semana, se eu não me engano, no site do G1 ou da Globo, que acho que 40% ou 20% dos jovens já pensam em desistir, em abandonar os estudos diante dessa pandemia. Eu sou um otimista, não aquele que faz folclore, que faz vislumbres utópicos, mas diante dessa pandemia eu tô muito pessimista, eu estou muito realista. O cenário não é nada favorável. Todavia, o Senhor continua soberano. A igreja continua sendo relevante para esse tempo, chamada para salgar, chamada para apontar os caminhos e os direcionamentos, mas o cenário posto ele não é favorável. Não é um tempo de alegria, é um tempo de choro, é um tempo de incerteza, é um tempo de dúvida. E a gente precisa acolher essa angústia desse jovem. A gente precisa, sim, motivá-lo a continuar caminhando, mas a gente não pode abafar o que está posto. A gente não pode abafar aquilo que encosta na sua realidade, no seu dia a dia. Então, a gente, como líder de juventude, como igreja local, a gente precisa conhecer muito bem a realidade do nosso jovem. Existem diferentes tipos de jovens nas nossas igrejas. Existem diferentes jovens em diferentes momentos de vida na nossa igreja. Existe o jovem, a gente costuma dizer, o jovem que está ali iniciando, ali com os seus 19, 20 anos. Você tem o jovem adulto que já passou por uma fase da vida. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Apesar de nós estarmos num momento muito difícil na história da humanidade, todavia, o Espírito continua nos conduzindo. A igreja continua sendo o lugar onde o amor é servido, onde a comunhão acontece. Então, a gente precisa, assim, olhar a realidade, não negá-la, não fazer pouco caso dela, mas a gente precisa, como igreja, trazer essa esperança, trazer a esperança para esse jovem não desistir, continuar caminhando. Nosso chamado é para continuar caminhando até que ele venha. É se aproximar mais, né, aquele discipulado que o apóstolo Paulo tanto insistiu com Timóteo, né? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, o que de mim aprendeste, confirma também a homens para que sejam idôneos para ensinar. Então, o Senhor Jesus, no seu ministério, ele não era um homem de uma receita só, como Newton disse, né? Para a samaritana, ele tratou ela de uma forma, com Zaqueu, usou outro método. Enfim, irmãos, é um momento que a gente precisa, de fato, abraçar, levando o evangelho, apontando para esse Deus que governa todas as coisas. E aí, meu amigo Roberto, você tem a dizer aí também, contribuir com esse ponto aí, para quem está nos ouvindo. Peço licença aos demais, mas depois dos 40 eu tive que botar óculos, tá? E aí, não é fácil para ninguém, né? Nunca foi fácil. Não tenho aquela esperança de que as coisas melhorem no mundo à luz daquilo que a gente conhece da palavra de Deus, e eu acredito que, diante daquilo que a Bíblia fala sobre os últimos dias, e quando Paulo fala dos últimos dias, ele fala inclusive do seu tempo. E
diante de toda essa situação, o homem, ele acaba sendo o flagelo do próprio homem, certo? Então, se não me engano, acho que foi José de Castro que disse isso. E diante do que a gente tem vivido, eu, pelo menos, se eu fosse conversar com o jovem, eu diria para ele que ele, com todas as adversidades que ele possa estar tendo, ele tem programas sociais que a minha geração e a geração dos meus pais não tiveram, e que por mais que ele não tenha internet, ele tem alguma coisa. Eu diria para ele, né, que houve um tempo em que a Terra era jovem, que eu ia para o Museu Nacional, lá Museu Nacional, o que pegou fogo, né? Eu ia para lá, para a Quinta da Boa Vista, para ir, inclusive, estudar. Tem a biblioteca da Câmara dos Vereadores aqui, em Duque de Caxias, e depois, com um certo tempo, quando a maioria das pessoas tinha internet de escada, a gente ia para a Lan House para pesquisar, porque na Lan House já tinha pelo menos Velox. E assim, como é que eu posso dizer? A questão não é se vai ser fácil ou se vai ser acessível, até porque alguém ganha com a desgraça, alguém ganha com a miséria, alguém ganha com a ignorância, e alguém, para se manter onde está, quer que boa parte de nós continuemos onde nós estamos. Então, isso não tem para onde correr. E diante dessa situação, para acabar com a maldade, Deus teria que acabar com o malvado, teria que acabar com o maldoso. E Deus, na sua graça, ele quer que todos se arrependam. Então, a gente ainda vai ter muita coisa acontecendo por aí, até que as pessoas que estão para serem alcançadas, né, não estou pegando aqui o viés soteriológico, por favor, com licença, mas assim, até que aquilo que Deus tenha planejado se cumpra, vai ser essa batalha mesmo. Então, o que eu diria para esse jovem é que, olha, jovens, sois fortes, perdão se eu estou descontextualizando o texto bíblico, mas, olha, você está no vigor da vida, você, por exemplo, não pode ficar abaixando a cabeça, o mundo é cruel, as coisas são ruins, as pessoas, infelizmente, elas estão umas subindo sobre as outras para pegar o seu lugar, só tem uma fatia de bolo e tem um monte de gente em cima, né? Ou seja, é desse jeito. Não adianta a gente, por exemplo, mas poderia. Quando você chegar lá, você até tenta mudar, mas enquanto você não chegar lá, você vai precisar lutar com as armas que você tem, você vai ter que navegar nas águas que você tem à sua disposição. Então é importante que conscientizemos esses jovens que, assim, a vida da juventude já foi um pouco mais precária, já foi um pouco mais difícil, e nós sobrevivemos. Então, hoje, apesar do que está acontecendo, ainda assim, dá para se fazer alguma coisa. Talvez não seja o que nós gostaríamos, mas dá para se fazer alguma coisa. Mas o que eu diria, principalmente, no caso, esses jovens, se eles convivem com seus pais, ou se eles ouvem aos seus pais, de pedir aos pais que dessem aquele gás, como aquele corner, né? Aquele técnico, aquele coach, aquele cara que está ali no canto do ringue, né? Botando aquela pressão, botando aquela pilha, dando aquele incentivo do tipo, olha, é aquele caso, tá difícil, mas se entregar não resolve, não vai adiantar baixar a cabeça, não vai adiantar esperar que alguém tenha pena da gente, não vai adiantar isso. Os céus são do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, a Bíblia fala que Deus colocou o homem nessa terra para conquistar, Deus colocou o homem nessa terra para administrar, Deus colocou o homem nessa terra para estabelecer tecnologias de alguma forma para viver nesse mundo. Infelizmente, o homem, em vez de guardar o planeta, ele é o destruidor do planeta, lamentavelmente. Né? Pelo menos, não sei vocês, mas eu tenho acompanhado algumas matérias que falam, inclusive, do ecossistema melhorando, depois que o homem começou a ficar em casa. Então, é algo, né, que, assim, eu pelo menos diria para os pais, olha, incentivem seus filhos, não sentem com eles para ficar reclamando, não sentem com eles para dizer que, tá tudo uma porcaria. Não vai adiantar dizer isso. O que vai adiantar é o seguinte, olha só, Golias está lá. Alguém tem que encarar o Golias. E se ninguém encarar o Golias, Golias vai engolir a gente. Então alguém tem que encarar o Golias. Alguém tem que sair do meio desse buraco. Alguém tem que botar a cara. Alguém tem que ir para a luta.
né? E eu entendo que pelo menos os pais desses jovens podem falar alguma coisa nesse sentido pelo que já passaram da vida, pelas oportunidades que não tiveram nessa vida, certo? Então, e em relação à igreja, a pregação da fé. Ainda que a figueira não floresça, eu vou continuar crendo. Os meus olhos estão no Senhor. O rei Uzias morreu, mas Deus não está morto. Ou seja, enquanto Deus está reinando, enquanto há fé no meu coração, haha, tem pedra na minha sacolinha aqui, eu vou acertar a testa desse miserável, desse Golias, e ele vai cair em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, gente. É a multiforme graça de Deus. A Bruna falou da centralidade do Evangelho. O pastor Jonatas trouxe aí essa oportunidade de a gente buscar mais ao Senhor e esse governo de Deus. Não é o vírus que governa, mas é o Todo-Poderoso. O Newton trouxe essa abordagem desse cuidado nosso de nos aproximar mais desse jovem, entendendo as suas demandas, e o pastor Roberlan, então, concluiu esse pensamento no sentido de que a gente precisa se levantar, precisa, Josué, Moisés, meu servo, é morto, passa tu esse Jordão. Bom, irmãos, tenho certeza que essa mensagem está chegando nos corações. Mas vamos prosseguir. O pastor e escritor Tim Keller, no início da pandemia, disse: todas as igrejas precisarão ser reimplantadas após a pandemia, em se tratando especificamente de trabalho com e para a juventude. Gostaria que os irmãos respondessem: o que é essencial? O que não pode mudar? O que precisa mudar? Né? A gente viveu o tempo aí de, poxa, o essencial é ter a fumaça de gelo, o essencial é a igreja ser pintada de cinza ou de preta. Ou seja, o que é essencial, o que não pode mudar, o que precisa mudar. Vou começar então agora com o Newton. Vamos lá, Newton. A bola está com você. O que é o essencial? Cristo, não tem como não ser. Cristo é o essencial. Sem ele, tudo se perde. Sem ele, vira um clube de amigos, vira qualquer outra coisa. Eu costumo dizer lá para a nossa juventude que a igreja, sem o Espírito Santo, é o mundo. Se você tirar o Espírito Santo da igreja, ela se torna um mundo. A gente se monstrifica. O essencial é Cristo, o essencial é o amor. Sem amor, nada, absolutamente nada vale a pena, de nada vale a pena. Você fez 3 perguntas, né? O que é essencial? A segunda é o que não pode mudar. Para mim, o que não pode mudar é a fome. Adélia Prado tem uma frase que eu gosto muito. Nem a faca, nem o queijo. Eu quero a fome. Então, se tratando do jovem, se tratando dessa pulsão, dessa força que há no jovem, o jovem não pode perder a fome por desbravar, a fome por questionar. Eu costumo dizer que juventude é o lugar do incômodo. O jovem é aquele que aponta o dedo e diz: o rei está nu. O jovem é aquele que diz: por que está assim? Então, em se tratando de ministério de jovens, Jesus, a cruz, o amor é essencial. O que a gente precisa nunca perder é a fome em ir e em continuar desbravando, em continuar tendo fome do evangelho, tendo fome de provocar revoluções, de marcar a nossa história, de marcar o nosso tempo. E você fez uma pergunta do que precisa mudar. O que precisa mudar é a nossa mentalidade para que a gente compreenda melhor as nossas estruturas e repense as nossas estruturas. Você trouxe aí uma provocação em relação a toda a estética, em toda a imagem, toda a construção, e toda essa estética e toda essa construção, ela está baseada numa visão templocêntrica.
quando, na verdade, a nossa visão precisa ser cristocêntrica. A nossa preocupação tem que ser com o conteúdo. Óbvio que nós precisamos contextualizar, mas a gente precisa ter uma mudança de mente para compreender essas estruturas. As estruturas que são criadas na igreja institucional, elas existem para servir a um propósito. E parece que ao longo desses anos, ou desse tempo, e a pandemia escancara para mim isso, a gente acabou fazendo com que o meio, fazendo com que as estruturas fossem um fim em si mesmo. E a gente passou a trazer isso como um ídolo. Então, a nossa visão é templocêntrica, então se não acontece no templo, não vale a pena. A nossa visão é do ajuntamento e não do espalhamento. A nossa visão é quase que sempre dependente de questões estéticas, de questões de espaço, de ambiente, quando, na verdade, a gente precisa ter Cristo como essencial e a gente precisa manutenir a nossa fome por Ele, pela mudança, pela proclamação do Evangelho. Com isso, a gente precisa repensar as nossas estruturas. E essa pandemia está escancarando isso para a gente. A galera da parede preta, da fumaça de gelo, do letreiro de neon, seja lá, ou não de neon, seja lá o que for. A galera que adorava a estrutura está vendo que isso não é nada, isso esfacelou diante desse tempo. Então, se eu tenho o essencial, se eu mantenho a minha fome, eu posso passar por esse tempo, porque eu sei que daqui a pouco eu vou retornar a um tempo de normalidade. E aí eu prossigo com a essencialidade de Cristo e com a fome para poder provocar as mudanças necessárias. Que bom, Júnior. E aí, pastor Jonatas, o que é essencial? O que não pode mudar para você? Lá, o pessoal, quando se reúne, eu vi lá o pastor Henrique Calado postando no Facebook a reunião com o conselho, o que a Oceânica está pensando para esse novo tempo, o que vai ser mudado, o que não se mexe, o que não se abre mão. Então, pastor Edson, eu acho que essa situação nova, eu concordo com o que o Newton falou, né, leva a gente a repensar algumas coisas, né, e aqui na Oceânica a gente já tem repensado há algum tempo, a gente já está há 15 anos, um pouco mais trabalhando com células, grupos pequenos, como uma ênfase da igreja. E a gente tem se surpreendido como Deus tem usado, não um modelo de estrutura, de distribuição, de organização, mas o que ele proporciona, que é o resgate de alguns valores bíblicos, de comunhão, chorar com os que choram, a pessoalidade da igreja. Né? A igreja pode ser muito grande e continuar sendo pessoal, ou ela pode ser pequena e impessoal. Né? Então, isso aí para a gente tem sido uma chave para viver a igreja de forma dinâmica, de forma poderosa. A gente teve uma surpresa agora interessante com essa pandemia, que a gente pensou assim, poxa, a gente tem uma cultura de convidar pessoas para a célula, não é aquele evangelismo através de relacionamentos, e aí a gente falou assim, bom, agora vai complicar, porque as células têm se reunido por reunião do Zoom, então online, não tem como convidar uma pessoa para participar de uma reunião online, porque a nossa cabeça se engessa naquilo que tem que ser do jeito que a gente entende que é o melhor, não é? Mas o que a gente tem visto nesse cenário é que as pessoas estão tão carentes, tão necessitadas de relacionamento, mais ainda agora isoladas, elas têm visto tanto essa necessidade, que a gente soube de uma célula que teve 5 visitantes online. Só uma célula recebeu 5 pessoas que começaram a frequentar o horário da reunião online, convidadas por amigos. Então, o que a gente está percebendo é que esse retorno presencial da igreja, ou mesmo o trabalho que as igrejas têm feito online está sendo tremendamente incrementado, e muitas igrejas já não vão continuar se limitando à questão presencial. Não que eu acredite que o pastorado pela internet seja efetivo, nada disso, mas ele traz uma possibilidade de levar uma mensagem para pessoas que não entrariam nunca numa igreja, ele quebra barreiras. A pessoa está em casa, sozinha, com o celular dela, ela acessa aquela live, ela acessa aquele culto, ela ouve a palavra sendo pregada. Então, em termos evangelísticos, a gente já tem visto o impacto. Uma pessoa
assistindo um culto recente, mandou uma mensagem direta para a igreja falando que o marido se converteu assistindo um culto em casa. Né? Então a gente vai começar a ouvir esse tipo de experiência. Né? E confesso, eu concordo com o pastor que falou antes também, a respeito da necessidade de a gente, nesse tempo que a gente só ouve ou fake news ou notícias horríveis, péssimas, o tempo todo negativas, não é? Você liga a Rede Globo, o Globo News, é o tempo inteiro só dados ruins, só estatística ruim. A gente não pode esquecer novas. No meio do caos, sempre há boas novas. Quando o povo estava na Babilônia, eles tinham a perspectiva da Terra Prometida, do retorno, depois de 70 anos. Então, nós somos o povo que tem sempre as boas novas a apresentar, a perspectiva da vida eterna, do projeto de salvação de Deus. A gente nunca pode perder isso de vista, porque as pessoas estão sedentas, e algumas estavam anestesiadas por uma rotina sufocante, que não tinham tempo nem de pensar o próprio coração e a própria alma, e agora se pararam com uma situação que elas estão acuadas, encurraladas, e desejando essa conexão com Deus que elas nem sabiam que precisavam tanto. Né? Então, eu acho que esse novo momento vai ser bom. Eu creio que em alguns lugares a gente vai experimentar avivamentos por conta desse tempo de isolamento, do que isso fez, de como isso mexeu com o coração da sociedade como um todo. E, enfim, a igreja também está sendo posta à prova para repensar caprichos e coisas assim. Mas o foco, como foi dito aí enfaticamente, né, Cristo, é levar Cristo às pessoas, o remédio é Ele, né, enfim, eu creio assim. E aí, Robertão, você juntamente com o Nilton, que está do outro lado da poça, né, São João de Meriti, como é que você tem percebido aí esse novo normal, o que é essencial aí para as igrejas da sua associação, seus colegas, você é professor de seminário, o que não pode mudar, o que precisa mudar? Em relação ao que é essencial, eu fico naquela da fé, da esperança e do amor. Então, eu observo que nós precisamos crer, nós precisamos esperançar e nós precisamos amar. E o que pelo menos eu observo é que muitas vezes a nossa fé ela está depositada em alguma coisa que não Deus. E essa parte é que eu acredito que deve nos preocupar. Porque, por exemplo, antes, boa parte de nós confiávamos nas estruturas. Então, o cara não vem no culto, perdemos o cara. Se, de repente, o pastor ele não foi à casa do fulano, não fui pastoreado. E assim, quando nós, por exemplo, observamos que ninguém pode substituir ninguém no sacerdócio universal. O pastor não pode crer pela ovelha. O irmão da igreja, ele não pode ficar, como é que eu posso dizer, sustentando a fé do outro irmão. Cada um precisa pegar a sua fé depositada no Senhor e colocá-la no seu viver diário. E hoje, por exemplo, tá muito claro isso. Quem crê, crê. Quem não crê, não crê. E, assim, quem é comprometido com a obra, mesmo em tempos de pandemia e isolamento, é comprometido com a obra. Quem não é, não é. E o que acontece? E, pelo menos, eu acredito que esse período de pandemia veio para tirar uma cortina. Então, é como, por exemplo, eu cresci ouvindo os crentes falando sobre céu e sobre salvação. Mas, diante da iminência da morte, a gente percebe que o discurso de muito crente está diferente. Então, por exemplo, pegando a ideia de fé, eu, por exemplo, claro que eu não quero ser acometido por essa doença. Claro que eu não quero ficar na agonia de precisar respirar e não conseguir. Claro que eu não quero.
Assim como eu também não quero que uma roda de um caminhão solte e me pegue. Assim como eu não quero, por exemplo, que um policial aborde o meu carro e primeiro atira, né, já que eu tenho a cor padrão, primeiro atira para depois perguntar se eu sou bandido. Claro que eu não quero que um avião caia na minha casa. Claro que eu não quero que alguém faça um caldo de cana com um barbeiro dentro e eu morra. Claro que eu não quero nada disso. Entretanto, eu preciso entender que esse mundo é transitório, esse mundo é passageiro, a vida é breve e frágil, e quem quiser ficar fazendo de tudo para salvar a sua vida, vai perder. E o que acontece? Eu sei que daqui a pouco minha vida vai acabar. Se não acabar agora, vai acabar depois. Se não for por um acidente, vai ser pela degeneração, pela doença, pela velhice, seja lá o que for. E a pergunta que a gente faz é o seguinte: esse pessoal que fica cantando glória e aleluia, vem Senhor Jesus, eu sou tua casa, não sei o que lá. Esse pessoal está olhando com essa expectativa de que, assim, se eu estiver aqui, eu vejo a glória de Deus. Mas se porventura Deus permitir que eu vá, eu também verei a glória de Deus. Onde está a nossa fé? A nossa fé está no Senhor? A nossa fé está no Evangelho? Ou a gente está confiando, né, em estruturas humanas? A Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Então tem gente que quer depositar a sua fé, a sua confiança em questões que, assim, são mutáveis. Não confieis em príncipes, porque daqui a pouco eles vão, expiram e acabou. Então, assim, às vezes as pessoas elas estão confiando na sua denominação, no caixa da igreja, elas estão confiando no Estado, elas estão confiando no pai, na mãe, confiando num monte de coisa. E o que eu observei? Essa pandemia, ela veio para deixar claro que não há certeza, gente. Nunca teve certeza. O que tivemos foi a sensação de segurança. Sempre foi uma ilusão. Nossa vida sempre esteve exposta. Sempre. Sempre. Então, assim, eu entendo que a fé e a esperança, gente, pelo amor de Deus, eu não vou ficar olhando para a realidade em que eu vivo com aquela esperança de que, assim, alguém vai se levantar, quem poderá me defender? Não tem essa. Não tem essa. Não existem bonzinhos, não existem mocinhos. Ninguém vai comprar a minha briga. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está nele. O meu Redentor vive. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. É do céu que vem o meu livramento. É do céu que vem a minha redenção. Então, a minha esperança está nele. Se eu puder, de alguma forma, né, que venha o teu reino, seja feita a sua vontade, se eu pudesse alguma sinalização do reino aqui nessa terra, glória a Deus por isso, e eu quero isso. Entretanto, eu não vou ficar com a esperança nas questões terrenas e humanas. Esse mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que os últimos dias não seriam bons. Eu vou, claro, fazer alguma coisa, enquanto o fim não chega. Mas agora, eu não vou ter ilusão. Então, fé, esperança e amor. E eu não estou falando aqui de sentimento bom, não. Eu não estou falando aqui de sentimento por gente que eu gosto ou não gosto. Eu estou falando de uma atitude, de um ato concreto, de ação, de prática. E uma coisa que eu tenho visto hoje no nosso ambiente evangélico é de doer o coração. Porque as pessoas, elas falam de amor, mas não estão amando. Elas falam de amor, mas elas não estão amando. Elas gostam de quem tem afinidade com elas. Quando, por exemplo, nós precisamos o que? Lembra? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Como diz o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, se possível, pudim de leite, sem veneno. Deu para entender? Então, fé, esperança e amor. E eu entendo que o que não pode mudar? O Evangelho. Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E agora, o que é Evangelho para muita gente? Não tem a ver com a nossa denominação, não tem a ver com os postulados defendidos na história da teologia. Evangelho é poder de Deus, é a boa notícia de que Deus amou o mundo de tal maneira e trouxe o seu Filho para resgatar a gente, tirar a gente da nossa própria maldade, ajudar a gente, não necessariamente a ir para o céu, mas trazer o céu para a nossa vida. Não apenas livrar a gente do inferno, mas não deixar o inferno fazer parte da nossa vida, de modo que a nossa vida eterna começa aqui. Porque a vida eterna é essa, que te conheça o único Deus verdadeiro. Agora, observe bem, as pessoas que olham para nós crentes, elas acreditam que nós vivemos essa vida? Eu tenho minhas dúvidas, né? E para fechar, antes que você apareça aí, pastor Edson, o que eu entendo que precisa mudar?
Eu acredito que, assim, evangelho é evangelho, cultura é cultura. E, por exemplo, não estou dizendo que toda cultura é boa. Eu só estou dizendo que a gente, principalmente nós aqui brasileiros, no meu caso, como batista, cuja herança que nós temos é de escravocratas que perderam lá a Guerra da Secessão, vieram para cá, né? E eu lembro que o primeiro trabalho batista que era para existir aqui começou com Thomas Jefferson Bowen, que era um cara que queria ensinar negro a ler e escrever e ensinar negro a ler a Bíblia. Claro que esse cara não durou muito tempo aqui, naquele período escravocrata, né? E aí, nessa situação, observa bem, a gente, por exemplo, vive nesse contexto e a gente precisa, peraí, eu vou amar as pessoas. Eu vou amá-las independentemente delas gostarem de mim ou não, independentemente delas serem legais ou não, independentemente se elas fazem maldade ou não. Se o teu inimigo tem fome, dá de comer. Vamos fazer o bem para o próximo, falar o melhor para a pessoa, abençoar a pessoa. E observa bem, de coração, nós cristãos estamos abençoando ou amaldiçoando as pessoas nesses últimos tempos. Nesse período de rede social, vamos e venhamos, há um tempo atrás, nós tínhamos uma praça para pegar o megafone e falar. Nós tínhamos o muro da Clotilde e da Matilde para ficar falando da vida dos outros. Agora não, você entra na rede social, um monte de gente te escuta. E aí, na hora de você dar água da vida para as pessoas, você pode ser tentado a dar veneno. Então, assim, precisamos amar. Né? O evangelho, por exemplo, ele é diferente da cultura, só que, meu caso como batista, nós herdamos o quê? A cultura. Se nós fôssemos evangelizados por missionários negros batistas, seria diferente. Claro, historicamente não teria como. Mas, assim, seria uma situação diferente. Mas nós fomos evangelizados por missionários brancos, certo? Escravocratas, numa cultura diferente. Então eu preciso discernir o evangelho da cultura. Por isso as nossas denominações têm problemas, porque a gente lida com cultura, nossa interpretação da realidade. O Deus que eu creio é o Deus do Brasil, da festa, da dança, da alegria, ou é um Deus que não ri, de um ambiente frio, num ambiente medieval? Quem é o Deus a quem eu sirvo? Então a gente não filtra a cultura. Então eu entendo que assim, a gente precisa discernir. Quando a gente fala de precisa mudar, estou correndo que eu estou nervoso, eu sei que eu tenho que acabar, Edson. Quando a gente, por exemplo, pensa no que precisa mudar, eu entendo que a gente precisa pensar, inclusive em cultura. Eu nasci na época da Rádio Vitrola Telefunken, e hoje eu estou na era do Instagram. Então eu preciso aprender a dialogar com a minha geração, a dialogar com o meu tempo. Eu preciso falar e as crianças de 10 anos entenderem o que eu estou ouvindo. Por exemplo, Milton Nascimento falou que o artista tem que ir onde o povo está. E o pregador não tem? Entende? Se Paulo tivesse Facebook, Instagram, Twitter, Gmail, se Paulo tivesse, né, YouTube, se ele tivesse Facebook, se tivesse o que for, será que ele ficaria restrito ao nosso templo? Precisou vir um vírus, precisou vir uma pandemia, precisou acontecer esse monte de coisa para a gente aprender que evangelho não é cultura e que a gente precisa fazer alguma coisa, porque pessoas que talvez nunca entrassem nos nossos templos, essas pessoas agora ouvem o evangelho, ou seja, a igreja não faz Atos 1:8, então a igreja é obrigada a fazer Atos 8:1. E aqueles que não me conhecem, gente, não estou brigando, tá? É o meu temperamento, mas Amém. Eu ainda vou mudar. Amém. Amém. Microfone. Depois desse discurso de William Seymour, né, Rua Azusa, eu tenho certeza que acordou. Se tinha alguém dormindo, e depois dizem que... Pastor, eu sou batista, não faz isso não. Depois dizem que o batista não tem Espírito Santo. O cara me perguntou um dia, pastor Jonas, vem cá, vocês creem no Espírito Santo? Eu falei, que é isso, cara? Nós cremos sim. Mas e aí, Bruna? O que você tem? Tá vendo aí, Roberlan? Cheio do fogo pentecostal, cara. Meu Deus do céu. Chamar Roberlan para a vigília. O Roberlan, a vigília não acaba meia-noite, não. Vai acabar 5 da manhã. Não, né? Deixa quieto. Gente, eu estou em sucessão pastoral. Eu sou batista, tá? Ei, Bruna,
O que é essencial para a juventude? Você, como a mais jovem, a que saiu da universidade, está com a cabeça fervilhando, que o pensamento é acelerado demais, o que não pode mudar, o que precisa mudar na juventude de Itaipu, na juventude de Niterói, do Rio de Janeiro, do Brasil. Mas vamos lá, o que a igreja, assim, eu vou tentar responder o que a igreja pode fazer de diferente, né? Os irmãos falaram que deve manter, mas eu queria destacar uma coisa que eu acho que assim, é urgente da igreja parar de fazer com os ministérios de juventude. Eu cresci na igreja, né? Pais pastores, aquilo tudo, vim da Bleia, viu, Roberlan? Mas o que se vê nas denominações que eu já conheci, apesar do pouco tempo de vida, é o seguinte: a gente pega o jovem e a gente tem uma ideia seguinte: como afastar esse jovem das coisas ruins do mundo? E aí a gente até tem uma intenção boa também, que é que ele conheça Jesus, que ele se arrependa, mas aí a gente olha e fala o seguinte: vamos dar a esse jovem alguma coisa para ele fazer na igreja. E aí a gente chama esse jovem para o Ministério de Louvor, nada contra o louvor, quem me conhece sabe, eu faço parte do grupo de louvor, é uma bênção, graças a Deus, mas a gente chama esses jovens e a gente vai falando: você é bom nisso, né, desse talento, então vem trabalhar com a gente. E a gente ensina para o jovem o seguinte: se envolver com Cristo e a sua noiva é uma atividade que você desempenha uma vez na semana. Pouco do que eu falei na minha primeira fala. O meu ponto, eu acho assim, que essa pandemia veio para mostrar para a gente o seguinte: nossos cultos acontecem sem o louvor inteiro, sem a banda completa, sem a guitarra, terceira guitarra fazendo solo, mais que eu queira que tenha um terceiro guitarrista na nossa igreja, uma terceira guitarrista, mas os nossos cultos acontecem, como vocês já falaram, né, sem as luzes, sem, enfim, a parede pintada. Os nossos cultos acontecem sem a equipe de recepção gigantesca, enfim, sem a logística do estacionamento. A única coisa que perdurou nessa pandemia foi o seguinte: a necessidade do discipulado, que até o pastor Jonatas estava falando, né? No tete-a-tete ali, enfim, cada igreja tem o seu modelo, se é célula, se vai chamar de reunião, seja lá o que for, a igreja foi chamada para uma missão só, e é essa única missão que a gente insiste em esquecer, e aí esse jovem que está sendo inserido na comunidade, a gente ensina para ele que essa missão não é importante, que é de ser discípulo e fazer discípulos. Jesus deu uma única missão para a gente: fazer discípulos. A gente não faz isso, a gente enche de atividades e achando o seguinte: ele está aqui, ele está ouvindo, mas a gente não perguntou para ele: você entendeu esse texto bíblico? Você está conseguindo ler a Bíblia? Deixa eu ler a Bíblia com você, deixa eu te explicar isso aqui. A gente não faz discipulado. Se a gente não faz discipulado com o jovem, esse jovem vai crescer, vai se casar na igreja, tudo bonitinho, mas ele não vai fazer isso com ninguém. E aí o que acontece? Ele não faz discipulado, ele ensina a geração que chega para ele também não ensina a fazer discipulado, e acontece que a gente se torna uma igreja voltada para nós mesmos, sem cumprir, como eu já disse, a única missão que Deus deu para a gente. Eu falo isso também porque, eu falei, né, eu cresci, meus pais me evangelizaram, graças a Deus por isso, mas assim, foi na faculdade, na UF, né, naquele ambiente caótico. Eu me lembro que tinha uma imagem na UF, né, enfim, tem várias explicações, e vocês conhecem, né, com todo um ambiente bastante avesso, sim, à fé cristã. Mas eu me lembro que foi ali que eu me senti vocacionada, ali, assim, Deus clareou o evangelho na minha mente. Foi através, vocês conhecem, algumas pessoas conhecem, né, a missionária Ida Hamilton, pastor Bill, um grupo de discipulado dentro da faculdade. Foi ali, então, onde eu fui despertada para conhecer mais de Cristo, ir para o seminário e tudo mais. Então, assim, eles não era um grupo, sabe? Tem vários grupos universitários na faculdade, não posso falar aqui por todos, mas eu vou falar sobre esse que eu participei e continuo participando agora à distância, né? Mas esse grupo não fazia mega eventos na faculdade, porque a faculdade já tem mega eventos. Fazer amigos, então, eu já tenho a possibilidade de fazer amigos na faculdade, mas aquele grupo me dava alguma coisa, aquela missionária me dava alguma coisa que em nenhum lugar do mundo eu encontrava. Era o quê? Abria a Bíblia comigo e falava assim: aqui está o Evangelho. Bruna, quando eu vinha com as minhas dúvidas, e eu jovem, né, a gente quer saber o quê? Pode fazer tatuagem, pode namorar quando?
não sei o quê, pode usar qual roupa. Eu vinha com essas perguntas para ela e ela falava assim, Bruna, você está fazendo as perguntas erradas, olha o evangelho. Então, antes de você perguntar se eu tenho que te dizer, né, se essa roupa é boa ou não, se, enfim, se esse rapaz é bom ou não para você namorar, olhe para a santidade de Deus. E aí, para ela me fazer esse questionamento, ela precisava ter me ensinado, então. Então, assim, o que eu quero dizer com isso tudo é que a gente precisa urgentemente perceber o que realmente importa na Igreja de Cristo e nas nossas igrejas locais, porque em tempos de pandemia só continua crente o jovem que foi discipulado, como vocês bem falaram, o jovem que foi atraído por causa da nossa banda legal, por causa da nossa ornamentação. Ele não vai estar mais, porque ele não está tendo nada disso. Mas o jovem que aprendeu a ver o valor da palavra de Deus, do discipulado, ele não só continua fortalecido na pandemia, como ele falou, opa, eu vou fazer com os outros o que fizeram comigo. Assim, eu entendo como urgente a gente, né, aqui vocês podem falar melhor do que eu sobre isso, porque vocês são pastores de juventude, mas assim, eu entendo que é urgente nós colocarmos o discipulado como centralidade, chame de método, chame do que quiser, bom, eu entendo que é a vocação da igreja, mas o discipulado precisa estar ali como foco central de um ministério de juventude, porque ele deveria ser o foco central de uma igreja. Então não pode ser o encontro pelo encontro, né, irmãos? O point deve ser intencional. Estou vendo esse rapaz aí bonito, de boné, Newton Júnior. Hoje ele é meu professor. Eu tive a honra. Esse camarada aí, ele lidera um grupo com a quantidade assim maior do que os membros da nossa igreja. Esse camarada estava lá em Auma e a gente fazendo aquele discipulado intencional, sem muita fórmula, mas aquela conversa, aquela oração, levar para casa, trazer, caminhar, enfim, jogar um futebol no campo do seu Zé, fazia parte do discipulado. Hoje ele está aí, ó, na igreja do Betânia, do pastor Neil Barreto, fazendo a diferença, e é isso mesmo, irmãos, essa é a nossa missão, ensinar a guardar todas as coisas. Mas deixa eu fazer também mais uma perguntinha para os irmãos. Lamentavelmente, o Covid-19 dizimou muita gente, irmão. Muita. São perdas irreparáveis. Gente do mundo inteiro, muita gente sofrendo, muita gente chorando. E nós sabemos também que o Covid não escolhe idade, não escolhe etnia, ele vem e mata. Embora a palavra muito pertinente do pastor Roberlan, quando ele diz, em outras palavras, se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, o apóstolo Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele trata da ressurreição, Paulo vai dizer que nós somos os mais miseráveis dos homens. E aí, irmãos, vem a pergunta para a nossa juventude. Em se tratando de juventude, tivemos muitas vidas que também foram arrancadas de suas famílias. Porém, o índice de letalidade foi bem menor do que em outras faixas etárias. De que maneira a nossa juventude pode glorificar a Deus nesse novo recomeço, sem desperdiçar essa vitalidade que eles têm recebido como oportunidade dos céus? Ou seja, há uma mensagem do pastor e escritor John Piper, eu não sei se os irmãos já ouviram, mas é bastante conhecida, cujo título é Não Desperdice Sua Vida. Ou seja, não sei porquê, há muitas notícias, mas a verdade é, a juventude está conseguindo sobreviver, está conseguindo enfrentar e passar. De que forma essa juventude, então, com esta saúde, essa vida, eles podem, então, nesse recomeço, não desperdiçar? Ou seja, é bacana aquele futebol, nós moramos, Roberlan, na região oceânica, tem 5 praias em volta da nossa igreja, eu moro a 1 quilômetro da praia, só que eu quero viver, então eu não vou na praia de Itaipuaçu, eu amo a minha vida, então quando eu quero ir na praia, eu vou na praia de Itaipu, mas
como viver essa vida na região oceânica, né? Tem futebol society quando voltar, enfim, tem futebol, tem entretenimento, mas Deus deu saúde à juventude, Deus deu força à juventude. A gente olha na história bíblica, fica muito evidente que o Senhor não faz acepção de pessoas, mas nós só tivemos um Moisés com 80 anos, mas Davi é chamado em sua terra-idade, Maria é chamada em sua terra-idade, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ainda jovens também, são chamados e fazem um papel abençoador. Há um cantor popular, não sei se é de Gonzaguinha, a música, quando ele diz: eu acredito na rapaziada. E aí, pastor Jonatas, podemos acreditar na rapaziada? De que forma essa rapaziada pode usar essa saúde de tal maneira que, ao recomeçar, vão conseguir fazer com que outras pessoas passem o Jordão? Moisés, meu servo, é morto. Josué, levanta. Como usar essa força, essa energia, conforme aconselhou o pastor John Piper em sua mensagem, não desperdiçando a vida? Muito bom, pastor Edson. Na verdade, o Newton falou aí no início da nossa discussão que alguns jovens estão perdendo o ano letivo. É muito triste, né? É uma perspectiva muito pessimista no sentido da construção social deles, e, enfim, é um baque, é uma perda. Alguns perderam entes queridos, alguns perderam emprego, alguns perderam muito durante essa pandemia, durante esse isolamento. Mas uma coisa que talvez seja das mais maravilhosas na palavra de Deus é que ela não nos promete uma situação utópica, uma situação ideal, em que as lutas não vão vir, em que a gente vai ficar acima delas, em que a gente fique imune a elas. Então, na verdade, o que a Bíblia faz é ensinar a gente a superar o exílio, a superar o deserto, a superar o isolamento, e a ter, mesmo no meio da prisão, como o apóstolo Paulo falando aos Filipenses, né? Alegrem-se no Senhor. Isso eu digo outra vez, alegrem-se, né? Uma palavra de encorajamento no meio da luta, porque ela em cima, então, por um lado, e é aí que brotam heróis, gênios, homens e mulheres poderosamente usados por Deus. É no momento de luta. Daniel foi o homem que foi o profeta Daniel e do exílio, né? Durante 70 anos de idade, ele ainda era um homem de oração, ainda era um homem fiel a Deus, ainda era um homem que se colocava em jejum e oração diante de Deus. Então, isso tudo constrói. O cristão não é jogado de um lado para o outro por qualquer vento e tempestade que bate. E especialmente em relação ao jovem, que é o foco dessa discussão aqui, eu gosto muito desse texto, que já foi citado algumas vezes aqui na nossa discussão, de 1 João 2, em que ele fala assim: filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Aí ele fala assim para os jovens: jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. É interessante ele dar essa ênfase, ele fala do filhinho, do pai e do jovem. E o jovem, ele fala assim: olha, a palavra de Deus permanece em vocês. Vocês, uma vez comprometidos, vocês podem mudar toda a realidade à volta de vocês. Vocês são fortes, vocês podem sim ter experiências muito profundas, impactantes na juventude, né? Grande parte das pessoas estatisticamente se converte nessa faixa etária. Eu lembro que eu me converti aos 16 anos e eu vim de uma realidade muito longe de Deus, muito distante das coisas de Deus, vivendo no mundão mesmo. E eu lembro que eu fui para uma igreja que não tinha minha cara. Eu era um cara de praia, de pegar onda e tudo. Eu fui para uma igreja que era mais careta, vamos dizer assim. Tinham jovens mais caretas. Então, assim, não seria uma igreja que teria hoje a fumaça, o fundo escuro, nada disso. E tinha um grupo de 70 adolescentes, mais ou menos, naquela igreja.
E desses 70 adolescentes, eu via que 50 não eram muito comprometidos, mas 20 eram tremendamente comprometidos com Jesus e com a palavra dele. E esses 20 impactaram a minha vida, me influenciaram, e eu superei todas as diferenças, porque eu vi ali um grupo de jovens comprometidos com o evangelho, esses jovens que se deixaram impactar, transformar, e Deus foi tudo para eles, a força deles, e até hoje eu tenho contato com esses irmãos e amigos queridos para toda a vida que a gente construiu ali. Então, assim, essa palavra que eu queria, de antemão, deixar para o jovem, né, hoje, cristão, que você fique com seu coração firme na rocha, porque, sem dúvida nenhuma, você vai impactar a vida das pessoas que estão à sua volta, e Deus está colocando isso sobre você, aí que é jovem hoje, né? Você é forte, você tem vencido o maligno, e foi para você que a palavra foi escrita, nunca se esqueça disso, você tem uma missão, e Deus vai honrar se você for fiel a Ele, comprometido com Ele. Pastor Roberhan, que bom, Pastor Jonatas, eu creio nisso, Deus quer usar a nossa juventude, eu creio de verdade. Eu venho agora à memória aqueles 2 jovens moravianos que se venderam por amor a Cristo para ir para um lugar onde havia mais de 3.000 escravos, e marcou aquela época. Pastor Roberhan, a nossa juventude, a juventude brasileira, pode exercer o protagonismo nesse novo recomeço? Com certeza. Se minha memória não me trai, Jean Piaget ele chega a dizer nos seus 6 livros de estudos de psicologia que a pessoa, quando ela está naquela fase que nós chamaríamos de adolescência, ela tem uma certa propensão para o idealismo. E quando a gente pensa no mundo ideal, a gente caminha nessa direção, e mesmo que alguém diga que não é possível, para nós é possível. E a gente acredita nisso. E a gente vai à luta, e se nós observarmos, as invenções elas existem porque alguém acreditou no que ninguém mais acreditava. Então, se alguém inculcar na cabeça do jovem que há uma possibilidade, sim, que ele pode ser um agente de transformação, sim, que ele não precisa ir com a manada, que ele não precisa ficar na modinha do momento, não. Ele pode ficar mais atento, discernir o tempo em que ele está vivendo, e diante desse fato, como diz o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, que é para nós vermos cuidadosamente como nós andamos, não como nécios ou insensatos. Eu prefiro a palavra burro, mas a minha esposa não gosta. Então, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, ou seja, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. E é interessante, né, que Paulo fala que os dias são maus desde lá de trás. E diante de uma situação dessa, eu acredito que se o jovem cristão ele aproveitar bem as oportunidades, as coisas serão diferentes. Porque a tendência da gente tá esse período aí de isolamento, então, hashtag fica em casa, Netflix, e aí eu vou, o que tem no YouTube, né? Se eu não me engano, acho que a hashtag no YouTube é hashtag comigo, ou hashtag em casa, agora eu não lembro, e aí nisso, um vídeo daqui, um vídeo de lá, e conferência, grupo de WhatsApp, aquele negócio todinho, e daqui a pouco a gente percebe que está tendo uma flexibilização em isolamento, e vai todo mundo começar a dizer que não tem tempo de novo. Então, acredito que é importante alguém cutucar a juventude para dizer o seguinte: olha, aproveita a oportunidade que você tem, aproveite que você ainda é jovem e pode fazer algumas escolhas. Por exemplo, tem escolhas que hoje eu não posso mais fazer. Por quê? Porque eu já decidi lá atrás. E agora a única coisa que eu posso fazer é colher os frutos das decisões que eu tomei na adolescência e na juventude.
Então, é importante dizer para o jovem que, olha, você não vai ter, Renato Russo dizia na minha juventude, temos todo o tempo do mundo. E não é verdade, porque nem ele tinha. E para falar de música secular, como você citou aí, um outro autor, também morto, Cazuza, quando ele diz, aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro. Chega um período na vida da gente em que a gente tem um pouco mais de dificuldade para transformar a realidade. É aquele caso do profeta que denuncia o sacerdote, derruba o sacerdote, assume o sacerdócio e mata profetas. Entendeu? Ou seja, quando a boca vai entortando e ficando com a forma do cachimbo. É isso que geralmente vai acontecendo com as pessoas da minha idade mais para cima. Porque a gente vai se ajustando. A vida é assim, o mundo é assim, a igreja é assim, tudo é assim. Quando a gente era mais jovem, a gente já tinha aquela ideia, não, tá assim, mas tá errado. Tá assim, mas tem que fazer alguma coisa. Isso não tá certo, pai. Isso não tá certo, mãe. Pastor, desculpa. Respeito muito o senhor, mas isso está errado. Então, o que acontece? Essa disposição na mão de Deus, essa disposição a serviço do reino, essa disposição contra Satanás, é uma potência. Agora, essa disposição fora das mãos de Deus, essa disposição sendo influenciada por Satanás, né? E essa disposição, como é que eu posso dizer? Na acomodação, na distração, no entretenimento, aí, assim, para a gente chorar enquanto igreja, porque eu já entendo que a transição da geração passada para a atual já não foi muito boa. Porque eu lembro de um tempo em que o crente tinha uma preocupação maior com a eternidade, com a espiritualidade, e hoje é meio complicado esse negócio. Eu, por exemplo, hoje vi um meme, né, daqueles stickers, né, no meu grupo de WhatsApp, em que aparecia uma foto do professor Raimundo dizendo assim, e o medo de ir para o inferno, ó. Então, eu acredito que é importante a gente rever isso daí, né, ver prudentemente como está andando, e alguém alertar, cara, não vai por aí. Porque o que acontece? Se você continuar vivendo desse jeito, quem vai ser você daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? É importante dizer para esse cara que ele não vai ter 20 anos a vida toda, que ele não vai ter 30 anos, 15 anos a vida toda. Vai chegar um período, né, como diz Paulo, o casado precisa agradar o cônjuge, o solteiro precisa dar prioridade à obra do Senhor. Vai chegar uma hora que o cara vai querer fazer uma coisa, mas ele vai ter algumas responsabilidades. Eu, quando penso em ministério, agora eu não penso só eu no ministério. Eu tenho uma esposa, eu tenho um filho. Então é importante, né, que assim, eu quero ir para a China, eu quero ir para a África, pô, tá solteiro, beleza. Agora com mulher e filho, como é que você vai fazer? Né? Então, esse tipo de situação é importante dizer, olha, cara, seja grato. Já que assim, eu entendo que se eu não morri, eu preciso ter 2 atitudes: gratidão e responsabilidade. Gratidão porque muitos já foram antes de mim. Gente mais saudável, gente mais prudente, certo? Gente que fez muita coisa boa, mas por algum motivo a vida foi embora. A gente sabe disso. E agora, qual é a minha responsabilidade? Já que Deus me deixou vivo, então eu preciso fazer alguma coisa útil com esse tempo de vida que eu tenho, já que eu, por exemplo, não escolhi quando nasci e não tenho como escolher quando vou morrer. Então eu tenho que escolher, como diz o livro 1 mês para viver, o que eu faço entre um ponto e outro. Né? Eu não tenho como controlar o dia do meu nascimento e o dia da minha morte, mas eu posso controlar, inclusive, minhas decisões. Eu posso não mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu mundo. E eu posso tomar a decisão de ser um ponta de lança. Eu posso tomar a decisão de ser um guerreiro. Mas eu posso tomar a decisão de ser uma vítima do sistema. Eu posso tomar uma decisão de viver acomodado, né, à toa na vida, para ver a banda passar tocando coisas de amor. Só para completar a MPB. Obrigado. Amém. Nilton, o pregador disse, Nilton, que você era o ponto fraco de Deus, Nilton. E Deus ficava sem o que fazer. Mas a pergunta é,
não querendo também ser um herege, Deus acredita na rapaziada? Ele segue acreditando. Apesar de nós, ele segue acreditando nessa rapaziada que não perde a razão de fazer a manhã desejada, como diz o poeta. Trazendo para o contexto em relação a essa juventude, e você fez essa provocação em relação ao jovem, Pastor Nil Barreto tem uma frase que ele repete muito, que nós somos o resultado dos nossos encontros. Eu sou um exemplo do resultado do meu encontro há 15 anos atrás com você, por exemplo, e tantos outros com que eu tive a oportunidade de me encontrar. Então, com quem a gente se encontra no caminho faz toda a diferença. A nossa juventude precisa compreender, precisa ter o discernimento, o esclarecimento com quem ela está se encontrando. Hoje eu sou o que sou porque tenho muito de muita gente em mim nessa construção. Então, os nossos jovens carecem de bons referenciais. Josué prosseguiu na sua missão, como foi dito aqui na leitura do versículo por você, porque ele se encontrou com Moisés. E junto com Moisés, ele caminhou e ele aprendeu muita coisa. Então, nesse tempo de retorno, ou de pandemia, ou de pós-pandemia, a nossa juventude precisa parar para trazer esse discernimento, com quem eu estou me encontrando, quais são as pessoas que me influenciam positivamente, negativamente. A todo momento, ou a gente está sendo influenciado positivamente ou negativamente. A todo momento, ou a gente está influenciando positivamente ou negativamente. Eu acredito que o Cristo, ele é o Cristo que caminhou e continua caminhando com a rapaziada, mas uma rapaziada que escolheu se encontrar com ele, e se encontrar com os amigos dele, e se encontrar com aquilo que Cristo se encontrava. Cristo se encontrava com a injustiça, Cristo se encontrava com as indignações que o habitavam, Cristo se encontrava com aquele que está à beira do caminho, Cristo se encontrava com tudo e com todos. Então, eu acredito que Deus continua acreditando na rapaziada, mas principalmente na rapaziada que se encontra com Ele e que se encontra com gente que acrescenta para que Ele continue no caminho. Quem se encontra com Jesus se encontra com uma missão. Jesus, ele não é o fim da missão, ele é o caminho. E no caminho a gente não pode parar, no caminho a gente anda, até que ele retorne. A minha mãe, lá na década de 80, início da década de 80, Nilton, ela não era evangélica, mas tinha um provérbio lá em casa: diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. A Bíblia diz que aqueles cristãos de Antioquia foram chamados, aqueles discípulos, né? Foram chamados de cristãos, porque eles andavam com Cristo, eles eram miniaturas de Cristo, eles serviam a Cristo. Irmãos, o papo está muito gostoso, muito bom, estou sendo ricamente edificado. Eu quero mais uma vez mandar um forte abraço para você que está nos acompanhando, a Primeira Igreja Batista em Itaipu, os amigos, os irmãos, mas nós então estamos indo para a última rodada de pergunta, e ela vai ser já uma pergunta e também uma palavra de final. Então a pergunta vai para você, Bruna, você vai responder a pergunta e já vai também se despedindo, dando uma palavra final de Jesus, enfim, aquilo que
você se preparou para esse momento que Deus colocou no seu coração? Então, a primeira pergunta, Bruno, é de que maneira, então, a família, nesse contexto, pode contribuir para esta juventude nesse recomeço? Eu não sei se todos aqui conhecem a irmã Durvalina. Ela foi, e ela ainda está viva, diretora do Seminário do Norte, né? Eu vi ela pregando num congresso das Déboras, né? Mulheres de joelhos, filhos de pé. E a irmã Durvalina, pastor Jonatas de Roberlândia, naquela ocasião, lá em Penedo, eu fui com as Déboras de minha igreja, um beijão para as Déboras. Fui lá, foi uma bênção aqueles dias ali em Penedo, e a irmã Durvalina, na sua pregação, dizia que ela já está mais de 30 anos coordenando esse Seminário do Norte, tem uma extensão aqui em Niterói, ali perto do Mercado do Peixe, Mercado São Pedro, e ela dizia que muitos pais sabotam o chamado dos seus filhos, porque os seus filhos estudam, os seus filhos aprendem novos idiomas, e eles investem, e quando de repente o filho se aproxima e diz: olha, Deus me chamou, eu quero ir, eu quero dedicar minha vida integral, embora a gente entenda o sacerdócio do crente, sacerdócio universal, nós entendemos a ideia de viver uma vida missional, ou seja, enquanto a gente anda, interage na universidade, no condomínio, a gente está anunciando o reino. Mas de que forma, Bruna, mais contundente, efetivo, a família em primeiro lugar, porque às vezes a família pensa que é o trabalho da igreja o essencial, e a família auxilia. Então a gente mudou. Na verdade, é a família que deve fazer esse trabalho, mas de que maneira, de forma conjunta, igreja e família pode contribuir para esse novo recomeço dessa juventude cheia de gás que o Senhor está guardando, cheia de talento? E depois você já dá a sua palavra aí final, Bruno. Amém. Esse ponto que o senhor levantou é muito, muito interessante, que a irmã Durvalina trouxe, porque até também uma missionária do seu seminário, quando foi pregar em nossa igreja, ela contou a história de um jovem que queria ser missionário, mas aí o pai falou assim: não, faz assim. O pai tinha uma grande empresa, tinha posses, vou resumir a história. E aí o pai falou: não, meu filho, não vai para missões, África, enfim, para algum lugar perigoso. Não, meu filho, você fica aqui cuidando da minha empresa, e aí o recurso que entrar, você pode fazer, né, com ele o que quiser. E aí o jovem, opa, poxa, verdade, eu posso, então, ofertar. Olha só quanto dinheiro vai entrar para missões. É isso, gente, eu estou com a solução. E aí o jovem contou, né, que ele, então, falando isso, tinha feito todo esse plano, vou trabalhar na empresa do meu pai, é isso que meu pai quer, vou dar dinheiro para missões. E aí ele ouviu, então, Deus falando o seguinte: quem foi que te disse que eu preciso do seu dinheiro? Eu chamei você para ir para o campo. Eu não queria o seu dinheiro, eu não preciso do seu dinheiro. É interessante a gente pensar nessa lógica, porque, infelizmente, é isso que muitas vezes norteia o pensamento dos pais. E aqui eu quero trazer, como o pastor Roberlan falou no começo, é importante a gente entender, sim, o nosso cenário, né? Nós somos brasileiros, o nosso contexto, então é um país de desigualdades sociais, é um país onde, de fato, a gente vê muita miséria. Então, assim, eu entendo que os pais, eu sou dessa outra geração, mas, assim, eu entendo até meus pais, ou os pais dos meus pais, enfim, quando diziam: olha, minha filha, eu estou tirando tudo que eu tenho para que você possa fazer faculdade, para que você possa ter um bom trabalho. Graças a Deus, né, meus pais semearam na minha vida, mas mais do que isso, meu pai, detalhe, tá? Eu sou de Nilópolis, para quem não sabe, viu? Uhul, Baixada Fluminense, pastor Roberlan. E eu ia para o Japeri pregar com meu pai. E detalhe, a gente não tinha dinheiro para pagar o curso de inglês. Meu pai comprou uma Bíblia e falou o seguinte: eu vou pregar, você vai ler a Bíblia. Então, tá tudo certo, enfim. Então, assim, eu fui estimulada pelos meus pais
Mas chega um momento, acho que na vida de todo jovem brasileiro da periferia, que a gente tem que colocar assim, e a gente fala o seguinte: caramba, Deus me chamou, mas eu sou pobre, eu tenho uma realidade, eu preciso batalhar, porque tem um monte de... Se eu não correr atrás, eu vou ficar para trás. E quem vai pagar minhas contas? E então, assim, muitas vezes os pais, sejam eles de uma classe mais abastada, e tem, aí já é outro pecado também, aquele, não, eu tenho, mas eu preciso ter mais, então eu vou continuar dizendo para o meu filho que ele precisa ter mais, ele precisa ocupar todo o tempo dele com coisas que possam enriquecê-lo. Tanto o pai de uma classe abastada, quanto o pai que talvez venha de uma classe social não tão abastada, ambos têm de lidar com a idolatria do seu coração, que é do seguinte: o meu filho não vai passar por privações, só que quem foi que disse que esse era o plano de Deus para o seu filho? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto, acho que famílias precisam orar. As famílias, eu falo isso assim, eu falo isso para mim também, né? Eu sou casada e a gente planeja aí como vamos educar os nossos filhos, tem que começar de agora com a gente começa agora orando: Deus, não tira isso dos nossos corações, não tira isso da nossa vista, a gente precisa ter o Senhor como foco. Então, assim, as famílias estão inseridas nesse contexto materialista, e aí, mais uma vez, a gente pode falar do contexto, mas é um problema de pecado, é um problema no nosso coração, a gente quer ter mais, a gente quer estar no controle, a gente quer não revelar os atributos comunicáveis de Deus, a gente quer ter os atributos incomunicáveis dele, a gente quer então ser soberano, a gente quer ter o controle das coisas. Não, eu não vou ser pego de surpresa, porque eu tenho um bom plano de saúde, porque eu tenho uma condição abastada e tudo mais. Então, assim, os pais vão perpetuando isso para os filhos, e aí a gente vê uma geração desesperada, ansiosa, porque o filho tem tudo, o filho fala mandarim, o filho fala chinês, mandarim, o filho fala japonês, mas o filho não conhece Jesus. O mandarim pode abrir uma boa porta de emprego para ele, mas não pode saciar a alma dele. Seu filho ter sucesso no trabalho pode ser muito bom, pode dar ele, poxa, ele pode escolher, agora em tempos de quarentena, ele liga o iFood, ele nem vê o preço, pode estar fácil para ele um pouco a quarentena, mas no dia do juízo, o seu filho vai encarar um Deus santo, e o dinheiro dele vai abandoná-lo. As coisas que ele conquistou não vão servir para nada. Então, se o pai de fato ama o seu filho, eu acho que o principal investimento tem que ser, então, nessa piedade que se deve começar no lar. E como o pastor Edson bem colocou, eu trabalho na igreja, né, com as mensageiras, que são moças da faixa etária de 9 a 16 anos. E não é de agora, né, que os líderes e pessoas envolvidas com a evangelização dessa faixa etária se queixam de que as crianças, adolescentes, pré-adolescentes, tem tanta coisa para fazer, e aí a gente passa uma devocional, elas não conseguem fazer, porque elas têm 1001 simulados, elas estão em diversos cursos, e aí elas não conseguem entrar na hora do culto, elas não conseguem, no tempo de reuniões presenciais, elas não conseguiam estar presentes. Então, assim, é uma lógica que precisa começar na família, porque a gente vai conseguir refletir isso para a comunidade como um todo, né, para a igreja. Assim, eu acredito muito que a gente precisa começar orando, colocando para Deus quais são os ídolos do nosso coração. Deus, esse aqui é o Deus a quem eu tenho prestado culto. Eu tenho prestado culto, eu tenho colocado a minha esperança nisso tudo, e eu tenho ensinado isso aqui para o meu filho, às vezes não com palavras, mas com atitudes. Assim, quantos pais ficam decepcionados? Poxa, meu filho quer ser missionário. Não! E assim, eu digo até para os pais crentes, às vezes é difícil, né? Eu lembro até que para os meus pais, hoje, graças a Deus, né, com o tempo, mas eu me lembro, eu vou servir no Oriente Médio, e se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Eu imagino que para um pai, eu não sou mãe ainda, como eu disse, né? Deve ser algo aterrorizante você ouvir que o seu filho está planejando morrer. Mas, irmãos, a gente não tem nada nessa vida. Até o livro que o pastor citou, e aí eu caminhando para a minha palavra final, o senhor citou Don't Waste Your Life, estava aqui separadinho, não desperdice a sua vida, desculpa, está aqui separadinho, e é um trecho que o John Piper disse: apenas uma vida que logo passará, apenas o que for feito para Cristo permanecerá. Assim, essa verdade precisa estar no coração dos pais. Se seu filho
falar para você que foi chamado para evangelizar povos não alcançados, para investir tempo traduzindo a Bíblia para um idioma indígena que ainda não tem nenhum livro da Bíblia, que são vários. Não desanime seu filho nessa missão. Não diga para o seu filho, mas eu tenho uma ideia melhor, vai ser CEO de uma empresa e Deus quer o seu dinheiro, e você oferta. Não, Deus não quer o seu dinheiro. Se Deus chamou o seu filho, fique feliz em poder contribuir com o reino dessa forma. Apoie seu filho, ore pela vida dele, ensine seu filho a pregar, a evangelizar, ensine seu filho a amar a Bíblia, faça culto em casa. E aí na igreja vai ser um reflexo disso tudo. O Agostinho disse, feriste o meu coração com a sua palavra. E desde então, eu te amei. Quando a gente é impactado por quem Cristo é, o amá-lo é uma resposta natural. Então, essa é a minha oração, que Deus faça isso na minha casa e faça isso na sua casa também. Obrigado, Bruna. A gente exalta o Senhor, porque você tem sido um instrumento vivo nas mãos do Senhor para a nossa comunidade, e Ele continue abençoando a sua jornada, abençoando o Gabriel, seu esposo, e que eu tive a honra, irmão, de um dia estar pregando em Copacabana, o meu português maltrapilho, Júnior, e uma muvuca de colombianos na Copa do Mundo, e a Bruna bradando em línguas estranhas, em espanhol, lá em frente o Copacabana Palace. Foi uma bênção, foi assim, um momento muito especial. Então, Bruna, que o Espírito Santo continue enchendo a sua vida da alegria do céu e não desperdice sua vida. E aí, pastor Jonas, de que forma o pastor vê a Oceânica, que tem feito um trabalho tão bacana na nossa região, esse papel da família, né? Voltando os nossos olhos para Deuteronômio, quando Deus diz para Moisés que Moisés deveria inculcar e levar essa mensagem aos filhos, sentando, se levantando, andando pelo caminho, nesse mundo de tantas terceirizações, de que forma pode haver essa coesão de família com a igreja, no sentido de aproveitar a vitalidade da nossa juventude e acontecer aquilo que disse o salmista, como flecha nas mãos do valente. Assim são os filhos da mocidade ou da juventude. Poxa, pastor Edson, essa é um resgate fundamental que a gente precisa fazer, não é? Nós pais, a gente entender a nossa vocação como pastores dos nossos filhos, não é? Então, às vezes, os cristãos têm cometido o erro que se comete de um modo geral na educação, de terceirizar esse processo de educação. Muita gente gosta de ter filho, de criar filho, mas ter filho e criar filho não é o mesmo que educar filhos. Educar é um trabalho enorme. É um trabalho 24 horas, é um trabalho que suga a gente completamente, né? E dentro da perspectiva da aliança de Deus, essa aliança é vinculada à família. Foi assim com Abraão. Eu serei o seu Deus e o Deus da sua descendência. No Novo Testamento, a gente vê Paulo falando que a mulher que se converte não deve abandonar o marido, porque no convívio santifica o marido. O argumento que ele usa é assim: do contrário, seus filhos não seriam santos, mas agora são santos. Se uma mãe se converte, a partir daquele momento os filhos são separados para Deus. Deus não vê a aliança individualmente com a gente, ele vê a aliança com a gente dentro do ambiente da nossa família. E se a gente falhar, né, em ser pastor dos nossos filhos, das nossas esposas, em exercer o sacerdócio cristão dentro da nossa relação familiar, a gente falhou em tudo, né? Não adianta ter um sucesso tremendo fora, pregando, ministrando, fazendo missões, como foi falado, né? Se a gente não está conseguindo, dentro de casa, dar um bom testemunho, fazer diferença, e isso não tem outro caminho senão suor e lágrimas, muitas vezes, e oração, e confissão a Deus, às vezes que a gente peca e falha nesse processo, humildade para todo dia aprender, né? E a gente precisa resgatar isso, né? A gente precisa, nós, igreja, a sociedade tem que olhar para nós e falar: olha, eles, cristãos, olha como eles educam e se preocupam com os filhos deles,
olha como eles são zelosos no modo como eles conduzem a educação, a criação dos filhos deles, mas muitas vezes o que eles têm visto quando olham para dentro das igrejas e para os cristãos são famílias com os mesmos vícios da nossa cultura, crianças descontroladas, desordenadas, indisciplinadas, que ficam penduradas na frente da tela do celular, do iPad, do computador, o dia inteiro, abandonadas ali, porque ninguém quer ter o trabalho que elas precisam, que precisa ser dedicado a elas, de educar, de mostrar o caminho, de construir. E essa construção, Deus disse que é a nossa responsabilidade, né? Você vai inculcar aos seus filhos, como você citou aí, Deuteronômio capítulo 6, né? Você vai falar delas assentado na mesa, andando pelo caminho, a sua relação com Deus tem que transpirar. Essas palavras que hoje te ordeno tem que estar no teu coração e você tem que, né, fazer elas transbordarem da sua vida e respingarem na vida dos seus filhos, né? A gente precisa resgatar essa centralidade da família como o nosso núcleo, o núcleo da nossa missão, né? Uma frase que eu ouvi de um professor, primeiro dia de aula no seminário, ele disse o seguinte: a obra de Deus, em primeiro lugar, somos nós. Às vezes a gente, vou para o seminário, vou fazer a obra de Deus, e a nossa própria vida interior está um caos. E essa frase, eu guardo ela até hoje, eu vi ela a primeira vez em 1997, foi quando eu fui para o seminário, e 23 anos depois ela toca ainda meu coração, e essa reflexão é uma realidade presente, né? A obra do Senhor, meu coração, a minha família, como é que anda isso? Pronto, isso está em ordem, eu estou cumprindo minha missão, pronto, agora eu vou olhar para fora. E aí, por que eu estou falando isso tudo, pastor Edson? Porque o trabalho com jovens, especialmente com adolescentes, não obtém êxito se não houver parceria dos pais, se não houver essa integração. Então é muito importante que quem trabalha com as faixas etárias, principalmente um pouco mais novas, trabalhe integrado aos pais, né? E os pais têm que estar juntos, não podem terceirizar. A igreja ficou uma semana, né, com nossos filhos, perdão, 1 hora por semana, a gente fica todo dia, né? Então, a gente que é a autoridade, por Deus não inventou o trabalho infantil nas igrejas, ele inventou a relação dos pais sendo pastores dos seus filhos, e esse resgate da família é fundamental. E aí, sem dúvida nenhuma, se a gente fizer o dever de casa desde cedo, a gente vai ver nossos filhos crescerem tementes a Deus, amando a palavra dele, né? E a gente vai ver eles refletirem esse zelo e esse amor dessas palavras que estão no nosso coração, né? Tá joia? Então, essa é a palavra que eu queria deixar de encorajamento para todos os pais, líderes de jovens, que façam essa integração, que orem, coloquem mesmo, né, a vida de relacionamento com Deus acima de tudo, que todo mais sabedoria Deus vai dando. Amém? Amém. Que bom, pastor Jonatas, por essas palavras, por sua participação. Com certeza tem gerado crescimento e conhecimento para todos que estão ouvindo. Pastor Roberlan, sua palavra também em relação a esse trabalho da família, da igreja, nesse recomeço na vida da juventude, pensando no Timóteo, né, que tinha a sua avó, se não me falha a memória, Lloyd, a mãe Eunice, e Paulo vai falar sobre a fé que havia tanto na avó como na mãe. Isso foi tão importante naquilo que foi Timóteo para Paulo, para o reino de Deus. O que você tem a dizer sobre isso? Eu compreendo que a família e a igreja devem repensar 2 valores que eu acredito que parece que não são muito levados a sério, que é a integridade e a responsabilidade. Primeiro, que muitas vezes as pessoas confundem valores com aspirações. É muito comum que você escute um crente dizendo que valoriza isso, valoriza aquilo outro. Mas os valores são coisas que nós valorizamos e não coisas que nós dizemos que valorizamos. Então, é importante que a família venha preservar valores como integridade e responsabilidade para que as pessoas elas sejam honestas, inclusive consigo mesmas.
por exemplo, eu cometi um pecado, eu pequei. Estou errado. Eu não oro como deveria, não oro como deveria. E a gente vive um tempo em que as pessoas vivem terceirizando culpa. As pessoas vivem delegando responsabilidade. Então, por que você deu um soco no nariz da sua mulher? Porque o pastor não foi me visitar. Então, eu entendo que a integridade e a responsabilidade, elas precisam ser inculcadas na cabeça de cada jovem. Claro, estamos falando de juventude, porque eu entendo que integridade e responsabilidade é para todo mundo. E em relação à questão desses valores, não aspirações, mas valores, para que esses valores eles sejam transmitidos, é preciso que eles sejam vividos. Não vou muito longe. Eu pego, por exemplo, meu filho aqui em casa, né? Como eu tenho um canal no YouTube, Roberlan Julião, palavra simples. Então, como eu tenho um canal no YouTube, né? Roberlan Julião, palavra simples, eu boto o celular da minha esposa para tocar minhas mensagens ou minhas músicas, eu boto na televisão uma mensagem minha e tudo tal. Outro dia eu estava pregando numa live, numa igreja, e a minha esposa estava assistindo na TV. E o meu filho falou assim, papai, igreja. Só que assim, a gente nunca ensinou o nosso filho a palavra igreja. A gente já falou papai, mamãe, um monte de coisa, mas igreja a gente nunca. Só que igreja é uma coisa que a gente fala em casa, né? E outro dia, o meu filho fez não sei o quê, aí eu fui, dei um tapa na mesa. O que ele fez? Ele foi lá e deu um tapa na mesa também, 3 anos. E assim, peço desculpa aqui o exemplo que eu vou dar, mas foi o que aconteceu. Outro dia eu enfiei o dedo no meu nariz. Eu sei que vocês não fazem isso. Aí eu enfiei o dedo no meu nariz. Aí a minha esposa me chama a atenção e fala assim, Roberlan, olha para o seu filho. Quando eu olhei, meu filhinho, com menos de 3 anos, enfiando o dedo no nariz também. E assim, o que eu observo? Vou pegar um outro exemplo simples aqui. A gente está tentando colocar máscara no nosso filho há um tempão. Né? Tem mais de 2 meses que a gente está tentando. Só que toda vez que a gente colocava, a gente tirava. Colocava, tirava. Colocava, tirava. Colocava, tirava. Ontem ele ficou menos de 1 minuto, mas deu para tirar até uma foto. Hoje a gente foi levá-lo ao pediatra. Ele, quando saiu do carro, colocamos a máscara nele. E ele foi com a gente, chegando lá, ele brincou, correu, ajeitava a máscara quando caía. Não ajeitava direito, né, mas ajeitava. Por quê? Porque havia uma validação. Todo mundo na clínica estava usando. Todo mundo. Ele vê eu e a mãe dele direto, porque a gente não pode entrar no mercado sem máscara, né? Então, aí o que acontece? Onde a gente vai com a máscara. Então ele está fazendo. E, por exemplo, eu sento com ele, pego aquela bibliazinha com gravura, e ele, por exemplo, vai contando as histórias pra gente, em árabe, né? Ninguém entende, mas ele vai contando a história pra gente. E minha esposa hoje me cobrou, Roberlan, você não ora com seu filho. E aí eu falei pra ela, mas eu oro por ele. Não, eu tô falando orar com ele. E na minha cabeça, ele tem 3 anos, ele vai ficar correndo pra lá e pra cá, eu vou ficar orando, vou ter que orar de olho aberto, ou seja, eu colocando um monte de dificuldade. Quando, por exemplo, se eu fizer isso, nunca ele vai orar comigo, nunca a gente vai orar. Assim como ele aprendeu a falar igreja, ele vai aprender a orar também comigo, né? Então, eu estou pegando essa questão, por quê? Porque às vezes a gente quer trancar a porta depois que a porta está arrombada. E o que acontece? Eu não estou dizendo que não há esperança para você inculcar algo na cabeça do filho jovem, mas é bom observar, né, que assim, se considerarmos a psicologia do desenvolvimento, existe um período que a criança ela é mais crédula, ela acredita mais naquilo que o adulto está falando. Chega um período, né, que ela já vai fazer como é que é? Tese, antítese, isso. Ela vai fazer antítese, né? Ela vai fazer uma reflexão, ela vai colocar na balança o que a gente fala e o que realmente acontece. E aí, quando chegar lá na frente, quando ele estiver naquela idade, né? Porque assim, o adolescente sabe de tudo, né? E o jovem não tem medo de nada. Quando chegar nesse período, o que vai de alguma forma mexer com ele? Aquelas informações que estão lá dentro da cabeça dele. Então, peraí, ele está fazendo um negócio
Pô, mas eu aprendi que isso não é certo. Eu aprendi que isso está errado. E aí o colega, vamos fazer. Não, mas peraí, mentir não é um negócio correto. Eu tenho que assumir minhas responsabilidades. Cara, tu vai contar pro teu pai, vai dar ruim. Vou contar, porque eu aprendi que eu tenho que falar a verdade pros meus pais. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu tenho um compromisso com Deus. Deus está me vendo. Ninguém viu, ninguém pegou, né? O pastor não viu, eu não fui excluído, mas eu estou errado. Eu vou chegar no meu quarto em secreto e vou conversar com Deus, porque ele viu tudo e foi o maior ofendido. Então eu entendo que assim, a questão da integridade. Olha, eu não oro como deveria, pastor, desculpa, mas olha, minha situação está sendo essa. E assim, olha, a gente assumir quem a gente é, botar os pés no chão, né? Então, ter aquela humildade de assim, esse sou eu, como aquele vaso sem cera. Em vez da gente colocar cera e invernizar para poder vender ele mais em conta, não, ele é sem cera. A fissura está ali, o rachado está ali. Vai comprar, compra, não vai, não compra. Mas se comprar, sabe o que está comprando. Ou seja, esse sou eu, com as minhas virtudes e as minhas falhas. Agora, o que acontece? A gente vive numa época dos filtros no Instagram. Então as pessoas, elas não são mais quem são. Elas são quem elas gostariam de ser. Elas não são mais quem são. Elas são aquilo que, repetidas vezes, as pessoas ficam falando. Tanto que é que as nossas opiniões sobre as pessoas não são bem sobre as pessoas, são sobre aquilo que falam dessas pessoas. Então a gente vai pegando essa onda. Só que a verdade consiste em que as coisas são o que elas são. E hoje, a gente, infelizmente, por exemplo, uma coisa é colocar a máscara para se proteger da Covid-19. Outra coisa é a máscara para se esconder, né, de quem a gente realmente é e mostrar para os outros uma imagem que não corresponde à realidade. Então, eu entendo que integridade e responsabilidade. Esse sou eu. Fui eu que fiz. Fui eu que não fiz. Hoje eu estou vivendo desse jeito, porque eu andei com fulano, eu namorei Beltrano, eu cabulei aula na escola, eu não fiz isso aqui, eu não fiz aquilo lá, eu votei no político que eu não deveria ter votado, eu não votei lá na igreja, aquela decisão que eu deveria ter tomado, na sucessão pastoral eu ajudei a eleger aquele pastor ali, lá na rua, quando todo mundo fez fofoca do fulano, eu sabia que estava errado, mas eu fiz coro com o pessoal e hoje chega a fatura. Porque a gente pode escolher o que a gente planta, mas não pode escolher o que a gente colhe do que a gente plantou. Não sei se foi Pablo Neruda que disse, né, que eu sou senhor das minhas escolhas, mas sou escravo das minhas consequências. Então, é importante inculcar esses valores, integridade e responsabilidade. E quanto à questão de uma palavra, né, bíblica para deixar aqui, eu gosto muito de Provérbios 24:10. Não sei se é porque eu sou negro, pobre, né, moro na Baixada Fluminense, vítima de preconceito, eu não sei se é por causa disso, né, eu sou obrigado a vender o almoço para comprar a janta. Nesse período, por exemplo, de hashtag Fica em Casa, a Bruna estava falando agora há pouco sobre a pessoa que nem olha, né, o valor do iFood. Eu nem tenho aplicativo de iFood, entendeu? Ou seja, o bicho está pegando, mas Provérbios 24:10 diz: jovem, adolescente, homem, mulher, você que está me ouvindo, Provérbios 24:10 diz: será pequena. Se te mostrares fraco na hora da angústia, a tua força será pequena. Por isso, jovem, não se entregue na hora da angústia. A sua atitude faz diferença. Para alguns, Golias era um camarada muito grande que ia acabar com eles. Para Davi, era um camarada muito grande e não tinha como errar. Então, a sua atitude faz diferença. Se você se mostrar fraco na hora da angústia, a sua força será pequena. Você pode contar com Deus, mesmo que as circunstâncias não estejam ao seu favor. Você pode contar com Deus, mesmo que as pessoas não queiram, não possam ajudar. E você pode contar com Deus, mesmo que as suas limitações lhe atrapalhem. Perdão, é sermão de 3 pontos. Você pode contar com Deus. Então, não se entregue na hora da angústia, para que a sua força não seja pequena. Integridade e responsabilidade. E pode vir o fantasma que vier, da televisão, do rádio, da Matilde, da Clotilde, das redes sociais. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Corta para mim. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou.
Um grande abraço, e eu sou batista, tá? Com carteirinha da ordem e tudo. Estou em sucessão pastoral. Obrigado, pastor Robergan. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando o Gisele, abençoando o Robergan Júnior. E, passando esse tempo, você já sabe o endereço. É só atravessar a ponte, atravessar o túnel de São Francisco, o túnel de Charitas, está na região oceânica, pegou a serra do Posto Alê, desceu no Recanto, chegou na minha casa. Não tem como errar. E aí, Newton, para fechar então, só falta você, meu amigo. Eu aprendi que igreja é a família de Deus. E eu acredito que a gente precisa também fazer com que a nossa família seja a igreja de Deus também. Na família tudo acontece, na família todos nós somos, é na família que as nossas máscaras são desveladas, ainda que a gente tente colocá-las, elas são expostas. Então, eu queria, já foi falado aqui a importância da família, as outras falas, para a gente ser breve no tempo. Eu queria deixar para quem nos assiste, para os jovens, eu queria deixar a proposta de Neemias para esse tempo. Eu acredito que a gente passa por um tempo onde a gente vai precisar reconstruir muitas coisas. Reconstrução pessoal, reconstrução familiar, reconstrução de vocação, reconstrução sobre o olhar da sociedade. Então, jovem, procure saber sobre a história de Neemias, procure compreender, procure se enxergar como Neemias para essa geração, para esse tempo. Eu aprendo com Neemias a importância do meu relacionamento com Deus. Neemias era alguém que conhecia o Deus a quem ele servia. Neemias também tinha uma compreensão muito clara da sua vocação. Então, Neemias era copeiro do rei, mas quando ele vai para a reconstrução, ele não vai como copeiro do rei, ele vai como um reconstrutor de uma cidade, de uma nação. Então, e por último, Neemias tinha uma compreensão do serviço ao próximo. Neemias, naquele contexto, ele coloca a sua vida a favor das injustiças, ele restabelece com que o povo mantenha novamente a sua comunhão, vá novamente à palavra e todas as outras questões que a gente sabe. Então, a palavra que eu deixo é essa. Jovem, seja um reconstrutor para esse tempo, seja como Neemias, busque reconstruir, começando sempre de dentro, começando sempre por você, antes de querer reconstruir aquilo que está no exterior, comece reconstruindo a sua interioridade. Tudo no reino começa aqui dentro, tudo no reino começa no interior, é dele que fluem rios de água viva. Então, que você, jovem, possa ser esse reconstrutor. E eu continuo acreditando na palavra, ou melhor, no verso que diz: eu vou no bloco com a mocidade que não está na saudade e constrói a manhã desejada. Existe uma manhã aí, a cada dia uma manhã se coloca para a gente, e que a gente possa desejar reconstruir essa manhã desejada. Reconstrua-se internamente para reconstruir externamente. Essa é a palavra que eu deixo para a nossa juventude. É isso, meu amigo. Amém. Obrigado, então, pastor Jonatas, pastor Robergan, pastor Newton, meu amigo, a Bruna, você que está conosco até este momento, 1h e 56 minutos, mas eu tenho certeza que foi abençoador, esclarecedor, edificante o nosso papo.
a nossa conversa. E a esperança, irmãos, é aquela que está em Isaías. A palavra do Senhor, ela não voltará vazia, vai cumprir aquilo que apraz o nosso Senhor. E quem sabe você está nos ouvindo, foi tomado ou ainda está em angústia, creia, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Não importa o momento, a situação que você esteja atravessando, esse Deus é aquele que deu força a Josué e disse: Josué, eu entendo a tua dor, Josué, eu entendo o seu momento, mas eu estou contigo. Levanta, aleluia, e passa esse Jordão. Então eu creio, você que está nos ouvindo, você vai passar esse Jordão, porque Josué nada mais aponta para o grande Salvador. A história é uma, a história é única, a história é do Cristo que caminha como grande general do exército do Deus vivo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso Josué perfeito, e quando a gente não tem força para caminhar, quando a gente não tem perspectiva de vida, ele vai à frente e conquista para nós todas as batalhas. E ele já venceu. Não está mais no túmulo. Ele conquistou a vida eterna. Então, irmãos, o nosso viver hoje é Cristo. Eu quero agradecer muito, irmãos, a disponibilidade. Eu sei que às vezes as pessoas dizem: é pandemia, não tem trabalho. Não, as atividades, elas brotam, elas surgem. Então, assim, muito obrigado, pastor Jonatas, pelo carinho, pela dedicação, pela disponibilidade do irmão. Dá um abraço o pastor Henrique Calada, a sua igreja, que é um referencial para a gente. O Nilton, que é meu amigo também, do coração, meu irmãozão. Assim, ele está me prometendo aí, né? Já estava tudo certo para a gente ver o Mengão, pô, já estava agitando, aí veio a pandemia, mas o negócio vai, olha a Bruninha aí, botafoguense, dando sinal. Bruninha é aquela amiga, né? Aquele time, ela torce para aquele time que todo mundo gosta, né? O Botafogo. Então, campeão desde 1910. Bom. Isso, é estrela solitária. Roberlan também, um amigo que sempre que a gente chama, ele vem. Só quando ele está com muita agenda em Atibaia, né, prateleira de cima, aí ele despenha, pô, Itaipu, pô, que isso, eu vou para Atibaia, cuidado com Atibaia, hein, cuidado com Atibaia. Atibaia não tá dando é Taubaté, cara, é Taubaté! Mas é isso aí, ó, gente, fake news, aí. É Taubaté! Obrigado, Rogério, que está sempre apoiando esse trabalho aí, que, poxa, nesse tempo aí tem sido muito abençoador, criando essas plataformas para a nossa igreja. Então, Rogério, um forte abraço para você, Deus te abençoe. Forte abraço para o meu amigo pastor Flávio Brito e Renata. Flávio, meu amigo, está lá em Portugal assistindo, pastor Val, a igreja, os diáconos da nossa igreja. Então, irmãos, um grande abraço. Um beijo no coração da igreja, um beijo para os meus amados irmãos e que o Senhor nos conceda. Eu já até conversei com o pastor Jonatas, né, que na medida do possível, quando as coisas voltarem, se Deus quiser, ele vai estar lá conversando com a nossa juventude sobre discipulado, sobre célula. Então vai ser um prazer receber o pastor Jonatas. Então, é isso, irmãos. Um abração, muito obrigado e que Deus continue abençoando a vida de vocês. E naquilo que a gente puder ajudar, conte conosco. Um dia que você quiser aí, Jonatas, uma pregadora aí para a sua juventude, está aí a Bruna, está aí o Newton Júnior também, e o Roberlan, assim, pessoas que... Só que o Roberlan, você tem que dar o relógio para ele, senão ele... Cara, você tá me perseguindo, hein? Você não tá fazendo isso com ninguém aqui, cara. Eu comprei um livro, Pregue Mais em Menos Tempo, pastor Dilton, para ver se eu consigo resolver. O pastor Roberano não tá na carne aí. Eu nem sabia que tinha esse livro. Tem que contar aquela história para ele, pastor Ed. Fala, não, ó, eu posso pregar 1 hora?
Aí o pastor falou, olha, você pode pregar até amanhã de manhã, mas daqui a meia hora o pessoal vai embora. Fala do meu canal, Edson, fala do meu canal. Não, o Roberano tá aí. E eu fui lá visitar uma vez, pô, mas aí me disseram, pô, lá na Oceânica é só 35 minutos, que aí eu fui lá no YouTube, né, catar, eu vi lá, Pastor João 45, eu vi a galera também passando dos 35, dos 38. Eu falei, não, mas foi benção, irmão, isso é bom, porque isso significa que a alegria do Senhor está no coração dos irmãos, o prazer de compartilhar o evangelho, de levar a boa notícia, isso é muito bom. Então, que a bênção do Senhor esteja com vocês. Um forte abraço, Rogério, aí, mais uma vez, um abraço, pastor Marcos, um abração, PIB em Itaipu. Então, um beijo, irmãos. Fiquem com Deus. Valeu. Amém, pastor. Roberlan Julião, palavra simples. Roberlan Julião, palavra simples. Roberlan Julião, entra lá. Valeu, gente. Um abraço. A paz. Tchau.